Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor para mais uma noite de estudo da palavra. Louvamos a Deus, oramos. A parte central de nossa adoração, de nossa liturgia, sempre é o estudo da palavra. A cada domingo estamos avançando um capítulo de Daniel e hoje chegamos ao capítulo 5. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 5. E o tema que vamos estudar hoje, a queda de Babilônia. Estamos voltando 2.600 anos na história e estamos aprendendo a respeito dos impérios mundiais, dos impérios que dominaram o mundo antes e durante e depois a vida de Jesus. Nessa noite, mais uma vez, iremos viajar no passado, buscando lições para o presente. E todos vocês são bem-vindos. Um abraço carinhoso a você também que nos assiste pela internet. Seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Daniel. Espero que você esteja com sua Bíblia em mãos para hoje fazermos uma viagem no tempo. Vamos recapitular o que vimos até aqui? No primeiro capítulo de Daniel, estudamos a respeito do cativeiro babilônico, quando Daniel e seus 3 amigos foram levados escravos. Estamos falando do ano 605 a.C. Passados 3 anos, quando Daniel e seus amigos já foram integrados aos sábios da Babilônia, o rei Nabucodonosor teve aquele sonho com uma estátua de metais. E essa estátua falava dos 4 impérios que dominariam o mundo, inclusive Babilônia. Passados 9 anos, nós temos o capítulo 3, quando Nabucodonosor constrói agora uma estátua toda de ouro, significando que o seu império jamais passaria. No capítulo 2, apenas a cabeça era de ouro. No capítulo 3, toda a imagem. Em outras palavras, Babilônia não vai passar. Mas ele estava enganado, porque o controle das nações está nas mãos do Senhor. Nada acontece nesse mundo sem a permissão divina. Inclusive no dia 30 de outubro vai ser a mesma coisa. Nada acontece sem a permissão divina, bom ou mal, mas tem a permissão divina. E Deus tem os seus propósitos que muitas vezes nós não vemos. Passados 26 anos, depois da experiência da fornalha de fogo ardente, nós temos agora o rei Nabucodonosor se convertendo. Vimos isso semana passada. E agora, chegamos então ao capítulo 5, que vai distanciar-se pelo menos 29 anos. Ou seja, se nós somarmos esses períodos todos, nós perceberemos que Nabucodonosor esteve sentado no trono da Babilônia mais de 4 décadas. Ele não viu a profecia se cumprir, mas o seu neto verá. A cabeça de ouro, dando lugar aos peito e braços de prata. É o que vamos estudar hoje. O capítulo 5, então, trata da queda de Babilônia. E nós vamos estudar esse assunto hoje. Antes, porém, vamos orar? Pedindo a bênção do Senhor, mais uma vez. Nosso Pai, muito obrigado por estarmos em Tua casa mais uma vez. Aqui viemos para estudar a Tua palavra. Aqui viemos para entender o que está acontecendo no mundo religioso hoje. Aqui viemos em busca de sentido para a nossa vida. Por isso, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja com todos nós. Que a atuação dEle em nossa mente nos leve ao esclarecimento e que a atuação dEle em nosso coração nos leve à aceitação. E que nós possamos aceitar a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Há alguns meses eu pude visitar Harvard. Essa, quem sabe, é a mais conceituada universidade do mundo. E eu fui lá porque eu queria muito conhecer uma coleção que foi editada por essa universidade em 1995. Inclusive estivemos lá preparando um material que em breve será lançado aqui em nossa associação catarinense. Um material que fala a respeito da história de nossa igreja.
de Battle Creek a Gaspar Alto. Vamos começar com a Igreja Adventista Mundial e vamos depois falar da Igreja Adventista no Brasil. E tudo começou aqui bem pertinho de vocês, em Gaspar Alto. Na biblioteca dessa universidade você vai encontrar esta coleção, a Enciclopédia das Religiões. E essa Mircea Eliade foi a última editora desse material, em 95, como eu disse, e essa enciclopédia fez-nos o favor de classificar, de catalogar todas as religiões cristãs que existem no mundo hoje. Quantas vocês acham que essa enciclopédia catalogou? Quantas? Quantas? 34 mil religiões cristãs. É isso que nós temos no mundo hoje. 34 mil religiões cristãs. A grande questão é, quando alguém quer seguir a Jesus, quando alguém quer se preparar para o céu, e a igreja deve ser um caminho de preparo, para onde ele vai? Para onde eu vou com tantas opções? Eu morei no Rio de Janeiro 5 anos, e se você for um dia visitar a Baixada Fluminense, você também pode visitar ali a Igreja Pentecostal do Cuspe de Jesus. Lembra que um dia Jesus cuspiu no chão, fez lodo e curou o cego? Alguém leu isso e falou assim, eu vou abrir uma igreja para mim. Abriu. Igreja Pentecostal do Cuspe de Jesus. Em Itaboraí, Rio de Janeiro, sede da Associação Rio Fluminense, Igreja de Jesus, Cara de Leão. Em Brasília, Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo. Entendeu a figura geométrica? Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo. Igreja para todos os gostos. Por que tantas religiões? Bom, o capítulo de hoje vai nos ajudar a entender um pouquinho disso e por que temos tantas religiões. Mas eu queria começar com Amós 3,7, que é um texto muito conhecido. O profeta Amós, falando em nome de Deus, disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela os segredos aos servos, os profetas. Os profetas escreveram a Bíblia, e na Bíblia nós encontramos os segredos de Deus. Inclusive, quem estuda esse livro, eu já disse aqui, sabe o que vai acontecer nos próximos 1000 anos. Quer saber o que vai acontecer nos próximos 1000 anos? Basta estudar a Bíblia, ela revela. E hoje vamos viajar ao passado e depois ir ao futuro. E Deus, como sempre, não deixa o seu povo em trevas. Ele agora advertiu o seu povo a respeito da chegada de um cativeiro. O povo já havia passado por um cativeiro egípcio, depois veio um cativeiro assírio, e agora chegava a vez do cativeiro do povo judeu, da tribo de Judá e Benjamim. E Jeremias disse assim, falando para as duas tribos que sobraram, Judá e Benjamim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações, vocês, judeus, servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então Deus antecipou-se aos eventos, disse que o cativeiro chegaria, mas disse também quanto tempo ele duraria, 70 anos. Por boca de outro profeta, ele vai dar quem é o libertador. Mas Jeremias continua: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, eu castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Babilônia vai escravizar vocês, o cativeiro vai durar 70 anos, mas eu vou vir e vou libertar vocês. Aqui está as datas das invasões babilônicas. Passado o tempo especificado, Nabucodonosor sentou no trono da Babilônia após a morte de seu pai, Nabopolassar, e ele veio e invadiu Jerusalém. E a primeira invasão
aconteceu no ano 605 a.C. Nessa primeira invasão, foram levados cativos para a Babilônia apenas os príncipes judeus, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor voltou uma segunda vez para conter uma rebelião que estava acontecendo em 597, e ele volta uma terceira vez em 586, quando o templo então é destruído, o templo de Salomão. Então, o cativeiro começa a contar no ano 605, mas o templo só foi destruído na terceira invasão, em 586. E aí todos os judeus que haviam restado foram levados cativos para a Babilônia, e lá eles deveriam ser escravos por 7 décadas. Se contarmos a partir do ano 606, 605, para a primeira leva de escravos, isso nos levará ao ano 536, 535. É aqui que está o capítulo 5 de Daniel, justamente no ano 536. Então eles ficariam 70 anos, e nós temos ali na queda de Babilônia, e depois no decreto de Ciro, o fim do cativeiro babilônico. Por boca de Isaías, Deus declarou: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Isaías escreveu o capítulo 45, 150 anos antes do nascimento de Ciro. Então, 1,5 século antes do homem nascer, Deus já estava dizendo: vocês irão cativos, ficarão lá 70 anos, mas eu vou levantar um homem chamado Ciro, e ele vai libertar vocês. Como Amós 3,7 nos informou, Deus não faria nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E o capítulo 5 do livro, então, de Daniel, nós temos o momento em que cumpre-se a profecia. Então vamos então ao texto e entendermos o que a profecia nos revela hoje. Capítulo 5, verso 1. O rei Belsazzar deu um grande banquete. Quem era Belsazzar? Neto de Nabucodonosor. Deu uma grande festa. Ele reinava, ele era corregente. O pai dele era Nabonido. E ele reinava junto com seu pai. Mas seu pai gostava de ficar mais na Arábia. E quem estava no trono da Babilônia nesse momento era ele, Belsazzar. Ele deu uma grande festa a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Então lá está o rei de Babilônia, dando uma festa para 1000 convidados, começa a beber. Não bastasse estar ali se embriagando, ele teve uma ideia. Verso 2. Enquanto bebia e apreciava o vinho, ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Quando Nabucodonosor invadiu 3 vezes Jerusalém e destruiu o templo, Nabucodonosor pegou todos os utensílios de ouro, de prata, todos os vasos sagrados dos judeus, usados nos rituais de purificação, usados nos serviços de sacrifício, e levou todos esses vasos para a Babilônia e colocou-os na casa do seu deus, Marduk, lá no templo de Esagila. Mas o próprio Nabucodonosor nunca mexeu nesses vasos, ficaram lá. Agora o neto, já bêbado, tem uma ideia: vamos beber vinho nos vasos sagrados dos judeus. Então manda buscar esses vasos sagrados e começam a beber vinho nesses vasos, afrontando o Deus verdadeiro, o Deus do povo judeu. Ele não apenas bebeu vinho, o texto continua dizendo que eles beberam e eles deram louvores aos deuses. Eles começaram a adorar os seus deuses. Deuses de que materiais? De ouro, mais o quê? Prata, mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Aonde apareceram esses metais? Na estátua.
Ou seja, eles estavam adorando os deuses dos mesmos metais da estátua do capítulo 2. Ou seja, o sonho nunca vai se cumprir. A cabeça de ouro nunca vai passar. Os deuses que de fato controlam a história são os deuses da Babilônia e não Deus dos judeus. É por isso que eles são escravos e é por isso que nós estamos bebendo vinho nos vasos sagrados deles. Porque quem manda aqui é Marduk. E tudo parecia bem naquela rave, né? Muitas luzes ali, aquele batidão, tinha aquele DJ, né, tocando, todo mundo já festejando, até que de repente, o que aconteceu, Alex? Um Amão. Enquanto eles bebiam vinho, o que aconteceu? Um Amão apareceu. Versos 5 e 6. Apareceram ali uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. O rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei. Os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os joelhos batiam um no outro. O rei estava amedrontado. Algo estava acontecendo que ele não entendia. Como que essa mão sozinha poderia escrever na parede? E escreveu frases soltas que ele não entendia o que significava. E o que fez o rei? Mandou mais uma vez chamar aquele bando de incompetentes. Lembram deles? Os magos, encantadores, astrólogos, caldeus. E eles então vieram à presença do rei, e eles leram o que estava escrito, mas eles não entenderam nada. E disseram para o rei: olha, nós não podemos dizer o que está escrito aí. Parece chinês, mas a gente não domina essa língua. Ou talvez seja japonês, ou mandarim, alguma coisa assim. A gente não sabe o que está escrito aí. O rei ficou com mais medo ainda. Os deuses tinham um recado para ele, mas ele não sabia do que se tratava. E o desespero do rei foi cada vez maior. Aí a rainha mãe, Heródoto, o pai da história, que escreveu e criou o nome História, né? Heródoto conta essa história. E ele diz que essa garota, a mãe do rei, o nome dela era Nitócris. Nome bonito, né? Põe na sua filha quando nascer uma. Nitócris. E aí essa filha de Nabucodonosor, chamada Nitócris, chamou o filho e disse: olha, meu filho, os sábios não puderam te ajudar, né? Mas nos dias do teu avô, tinha um homem aqui em quem havia o Espírito dos deuses santos. O nome dele é Daniel. Deram o nome dele de Beltesazar. Manda chamar ele. Ele vai saber o que está escrito aí. E o rei atendeu o conselho da mãe e mandou buscar Daniel. Daniel veio. E então Daniel leu o que estava escrito. E o que estava escrito ali? Mene, tekel e parsim. 4 frases, 4 palavras soltas, que não faziam sentido algum, soltas como estavam. Mene, tekel e parsim. Daniel voltou-se para o rei e disse: olha, rei, você é um cabeça dura mesmo, né? Não aprendeu com a história, né? Você não sabe que nos dias do teu avô aqui, ele teve um sonho com uma estátua de 4 metais e foi dito a ele que um dia Babilônia passaria? Você lembra disso? Você lembra que o seu avô fez uma imagem toda de ouro para representar que Babilônia jamais passaria, mandou que todos a adorassem? Meus amigos não se prostraram e ele jogou os 3 na fornalha de fogo ardente e nada aconteceu com eles? Está lembrado? Você está lembrado que o seu avô pastou como animal 7 anos para reconhecer que o Deus dos judeus é o Deus que governa? Pois sabe o que está escrito aí? Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Ou seja, é o seu fim. A festa acabou. Você
com suas atitudes, você transbordou o cálice da paciência divina com Babilônia. E naquela mesma noite, caiu a grande cidade de Babilônia. Daniel 5:30 e 31 diz que naquela mesma noite foi morto Belsazar, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do trono. Agora, por que Dario, o Medo, se apodera do trono se a profecia falava de Ciro? Bom, temos que entender. Aqui está a grande Babilônia. Era uma cidade tremenda. Vimos semana passada sobre os jardins suspensos da Babilônia. Ela era cortada na diagonal pelo rio Eufrates. Ela situava-se na Mesopotâmia, né? Mesopotâmia quer dizer mesos, entre potames, rios. Mesopotâmia é uma faixa fértil de terra entre o Tigre e o Eufrates. E o rio Eufrates cortava a cidade de Babilônia. Ela possuía também uma alta muralha. Era o principal sistema de defesa dos tempos da Bíblia. Se alguém tentasse invadir Babilônia, não conseguiria, porque as muralhas eram intransponíveis. Se alguém cercasse a cidade, como faziam muito no passado, eles também não conseguiriam, porque por causa do rio dentro da cidade, os babilônicos poderiam cultivar à margem do rio Eufrates e ficar ali dentro, sem sair, 20 anos, dizem os estudiosos. Agora, que exército vai ficar lá fora 20 anos esperando? Então era uma cidade inexpugnável, não podia ser vencida, mas Deus disse, ela vai cair, e quem vai derrubá-la vai ser um homem chamado Ciro. Um dos grandes achados da arqueologia moderna é esse cilindro aqui, ó, o cilindro de Ciro. Esse artefato foi encontrado e ele hoje está no Museu Britânico em Londres. Ele foi escrito por ordem do próprio Ciro. E esse cilindro diz que, vitorioso, Ciro foi recebido pelo povo da Babilônia como seu novo governante e entrou na cidade em paz. Por que entrou em paz? Vou explicar. Lembra que o profeta Isaías havia dito que Ciro chegaria e Jeremias disse que os rios seriam secados para que caísse Babilônia? Pois foi exatamente isso que Ciro fez. Ciro secou os rios que cortavam, o rio Eufrates que cortava a Babilônia, ele desviou o curso das águas, e quando as águas baixaram, ele entrou com seus soldados pelo leito do rio. Ele era sobrinho de Dario. Então os medos e os persas se aliaram. Ciro e Dario fizeram um pacto, e é Ciro, o general, que vai desviar as águas do rio Eufrates e entrar com os soldados marchando pelo leito do rio. Heródoto diz que eles entraram com a água na altura das coxas. Mas quando chegaram em Babilônia, haviam portões de ferro que impediam o acesso à cidade. Heródoto diz que inexplicavelmente todos estavam abertos. Por quê? Porque Jeremias 25 havia dito, e Isaías 44, 27, irei adiante dele e abrirei as portas que não se fecharão. O próprio Deus foi quem abriu as portas. E Ciro entrou vitorioso, sem derramar sangue. E foi assim que caiu a grande Babilônia. Então, Daniel, cativo em Babilônia, mas agora elevado ao posto de conselheiro, esteve lá por décadas, e Daniel foi aquele que viu a passagem da cabeça de ouro para o peito e braços de prata. Ele viu o cumprimento da profecia nesse primeiro momento. Bom, essa é a história, né? E a pergunta hoje é, como que essa história se relaciona com os nossos dias? Ciro derrota a Babilônia, Dario vai para o trono, Dario em seguida morre, Ciro vem para o trono, e quando Ciro vem para o trono, é ele quem vai assinar o decreto, autorizando o povo judeu a voltar
para Jerusalém. Aí tem um grande conflito, nós veremos isso ainda no capítulo 9 e 10 de Daniel, mas finalmente o decreto é assinado, o povo judeu volta para Jerusalém, reconstrói o santuário, volta ao sacrifício, e no tempo aprazado, o Messias veio como prefigurado na morte dos animais. Deus prometeu que o seu povo iria para cativeiro, mas que ele os traria de volta. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus nunca falha em suas promessas. Mas o que tem a ver essa história da queda de Babilônia com os dias atuais? Bom, vamos para Apocalipse. Apocalipse 18 fala da queda de Babilônia. E os versículos 2 e 3 dizem assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Interessante que o paralelo desse capítulo 18 é justamente Daniel 5, e aqui fala que Babilônia continua bebendo, continua embebedando os reis da terra, continua levando suas falsas doutrinas, porque é isso que o vinho representa na Bíblia. Então agora o anjo anuncia: caiu, caiu a grande Babilônia. Mas Babilônia não havia caído lá no ano 539 a.C.? Sim. Então de que Babilônia o Apocalipse está falando? Não é da Babilônia física, literal. O Apocalipse está falando de uma Babilônia mística ou espiritual. Então aonde está a Babilônia hoje? Quem é Babilônia no cenário atual? Porque diz o Apocalipse que ela está aí. Aonde está a Babilônia? Bom, aprendemos que a palavra Babilônia origina-se de Babel, e Babel quer dizer confusão. Lembra das 34.000 religiões? Babilônia hoje é representada pela confusão no mundo religioso dos dias atuais, onde milhares de igrejas, até mesmo usando a Bíblia, têm totalmente pontos de vista controversos a respeito da doutrina, a respeito do estilo de vida, a respeito do caminho da salvação. Só que esta Babilônia que aí está, ela está se polarizando em pelo menos 4 segmentos, e eu queria falar desses 4 segmentos. Primeiro segmento de Babilônia são as igrejas que focam sua teologia, sua liturgia apenas no dom de línguas. Tudo o que importa é o dom de línguas. Você vai no culto e o que existe ali é uma glossolalia, é uma balbúrdia, é algo que ninguém entende, porque todos falam ao mesmo tempo. Todas as vezes que eu encontro alguém que viveu numa religião como esta e diz que hoje, por exemplo, é um adventista, eu faço sempre a mesma pergunta: você falava línguas? E quando a resposta é positiva e diz que falava, eu pergunto: e que língua você falava? E a resposta 100% é a mesma: eu nunca soube o que falei. Falava uma língua que não podia ser compreendida. Mas como? O que é dom de línguas na Bíblia? Para entender o dom de línguas temos que ir para Atos 2. E quando você vai para Atos 2, onde o fenômeno acontece, você percebe que os discípulos, ao receberem o Espírito Santo, eles falaram as línguas das pessoas que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Inclusive o livro menciona quais eram. Ali estavam as nações: partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ásia, Ponto, Frígia, Panfilha, e eles não falavam o grego e o hebraico falado pelos discípulos. Os discípulos receberam o Espírito Santo e começaram a falar nas línguas das nações que ali estavam. Tanto é que elas disseram assim: não são estes galileus os que aí estão falando? Como, pois, os ouvimos falar cada um
em nossa própria língua materna. É o que está em Atos 2. Quer dizer que o dom de línguas autêntico é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua materna com a qual ele nunca teve contato. Isso é dom de línguas. Exemplo simples: se nessa igreja aqui tivéssemos hoje à noite um russo, eu nunca estudei russo na vida, mas se Deus quisesse me usar para alcançá-lo, eu começaria a falar em russo perfeitamente, sem nunca ter estudado. Ele me entenderia para a compreensão do Evangelho. Isso é dom de línguas. Agora, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele esclarece a respeito dos dons de línguas, Paulo deixa muito claro que todo dom espiritual é dado para edificar e instruir a igreja. Esses são os dois objetivos de qualquer dom espiritual, inclusive dom de línguas. Agora eu pergunto, se tem que haver edificação e instrução, e se todo mundo fala uma língua que ninguém entende, que edificação pode haver? Que instrução pode haver? Nenhuma. É por isso que Paulo orienta que na igreja tudo deve ser feito com decência e ordem. É por isso que uma pessoa tem que falar e as outras ouvirem. E quando o outro falar, a gente ouve. Dons espirituais são dados também, o dom de línguas, só quando há necessidade. No dia de Pentecostes houve, porque haviam 14 nações que não falavam a língua dos apóstolos. Agora eu pergunto, que necessidade tem Deus de me dar o dom de falar em línguas nessa noite, se todo mundo aqui entende o português? Que necessidade? Nenhuma. Mas acontece que essas igrejas que focam sua liturgia e sua teologia nos dons de línguas, todo culto tem dom de línguas. Eles não sabem o que eles estão falando, ninguém entende o que se fala. Pastor, e o que é então? Eu vou explicar. Podem ser 3 coisas. Primeira delas, em qualquer igreja hoje, e é bom que se diga isso em tom bem claro, em qualquer igreja nesse mundo hoje, existem pessoas sinceras, filhos e filhas de Deus, pessoas que estão buscando a verdade, em qualquer igreja. Primeira situação, pessoas sinceras, que em busca da verdade, em busca de servir a Deus, aprendem que tem que falar línguas se são batizadas com o Espírito Santo. Então elas estão ali, todo mundo começa a falar, ela também quer ser batizada, em algum momento ela começa, harabarachura, shurabarahara, e o povo diz, foi batizado. E a parte dele não para de falar mais. Mas o que ele falou? Nem ele sabe. Segunda hipótese, pessoas mal intencionadas, que para estabelecer sua posição de liderança religiosa, prega que fala línguas quem foi batizado e fica falsificando alguma coisa para manter sua autoridade espiritual. Então é o pastor, é o presbítero, é o dirigente da igreja, que ao começar a falar em línguas, deixa claro de que ele foi batizado com o Espírito Santo. E por isso ele tem autoridade na igreja. Terceira situação, caso demoníaco. O demônio toma conta da pessoa, para os seus propósitos. É isso que acontece. Aí está a Babilônia, amigos. E existem pessoas sinceras nessas igrejas, tateando em busca da verdade. É por isso que o anjo que anuncia a queda de Babilônia, no versículo 4, ele vai dizer assim: sai dela, povo meu. Deus tem um povo em Babilônia. E ele está convidando os seus filhos que estão em Babilônia a saírem dela. Segundo polo de igrejas, dom de cura.
Agora existe um segmento de igrejas que só falam na cura divina. Todo culto tem cura divina. Outro dia eu estava vendo um programa de TV, um desses pregadores aí da cura, e ele disse assim: eu vou orar agora e Deus vai curar. E ele fez uma oração. E ele perguntou depois da oração: quem é que foi curado aqui? Porque Deus falou para mim que alguém foi curado agora de um problema de coluna. E no segundo banco tinha uma irmãzinha sentada e falou: olha, pastor, fui eu. Não, não foi a senhora não. Uma outra mão levantou a mão: pastor, fui eu. Não, não foi a senhora também não. E um terceiro lá atrás levantou a mão: a cura foi para você. Cura? Esse povo sumiu na pandemia. Sumiram na pandemia. Cadê a cura divina? Que cura acontece? Quantos casos você sabe de gente que foi até paga para encenar? Se houvesse cura de fato, não haveriam filas em hospitais, haveriam filas nas portas dessas igrejas. Mas lá está cheio de gente sincera, que está buscando a verdade e servir a Deus. Mas é isso que eles aprenderam. Há uma dependência total da igreja e dos milagres. E as pessoas passam a acreditar que elas têm enfermidades que nem têm. Na sua maioria, coisas que nascem na mente. Mas é claro que isso acontece. Eu tive contato com uma tese doutoral preparada pela Unicamp, onde alguém falava dos efeitos psicológicos da frequência a esses cultos pentecostais, onde existe essa grande clamor, esse barulho, essa confusão e essa história de cura, exorcismo, dom de línguas. Pessoas são afetadas emocionalmente e mentalmente, por causa desse estilo de adoração que se estabelece. Terceiro polo de igrejas, igrejas que só falam no exorcismo. Todo dia tem endemoniado na igreja, todo dia tem. Um dia eu encontrei uma irmã que me conhecia e disse assim: pastor Arilton, vocês adventistas, vocês não têm poder, vocês nem expulsam demônio. Eu disse: poder não tem a tua igreja, está cheio de demônio nela. Cadê o poder da sua igreja? Expulsa o demônio na segunda, na terça ele volta. Expulsa na terça, na quarta ele volta. Todo dia tem demônio. Cadê o poder dessa igreja? Você já viu um caso endemoniado na igreja adventista? Talvez já viu, eu já vi. Pode acontecer? Pode. Muito raramente. Mas o que acontece quando alguém fica possesso numa adoração na igreja adventista? Nós vamos orar, meus amigos. E sabe o que vai acontecer? O diabo vai ser expulso. Por quê? Porque aqui não é o lugar dele. E nem deixa ele dar showzinho. Começou a acontecer, pega o endemoniado, vai para uma sala, leva um grupo de irmãos, de preferência aqueles que têm o dom do exorcismo. Cadê? Levanta a mão quem tem o dom do exorcismo. Ninguém quer, né? Mas tem, sabe, acho que estou brincando. Paulo lista o dom do exorcismo. Estou errado, pastor Sidney? Dom do exorcismo, dom de expulsar demônio, isso é dom espiritual. Pega esse povo que tem um dom, tem uns que não tem, mas é bom você levar também. Leva os fofoqueiros da igreja, leva os fofoqueiros, leva as pessoas que vivem arranjando confusão, leva quem vive brigando por cargo, leva todo mundo para ajudar. É uma boa sessão para todo mundo. Eu não sei como eles fazem isso. Outro dia eu estava vendo a TV e o pastor disse no seu sermão que alguém estava possesso e que agora era hora de orar pela libertação. Aí entrou a mulher com o microfone de lapela, maquiada, endemoniada. Eu falei: como é que funciona isso? Marcaram com ela para ela vir hoje no culto endemoniada? Chega aí, demônio, põe o microfone, maqueia aqui que tem que entrar agora. Como é que é? Agenda um demônio para terça-feira, 7 da noite? Outro para quarta, 7 da noite? Porque no culto tem ele prontinho para dar um testemunho. E se não bastasse esse cenário todo, esse teatro todo, coloca o microfone para o demônio falar. Já viu isso? Deixar o demônio falar no culto?
Isso isso ultrapassa o ridículo. Mas o povo está aí iludido, achando que é o poder de Deus se manifestando, porque o demônio está aí, está sendo expulso. E se não bastasse isso, que eles querem agora expulsar o demônio do seu apartamento, e tem gente que cobra para isso. Demônio do carro. Como é que um carro fica endemoniado? Será que entra no motor? Você acha que estou brincando? Tem gente que expulsa e cobra para expulsar. Eu dizia assim, esse povo está brincando com o diabo. Não, é o diabo que está brincando com eles. Quarto polo de igrejas, teologia da prosperidade. Esse segmento de igreja prega o seguinte: dê tudo que você tem para Deus, você vai ficar rico. Como é que é isso? Quem fica rico são os donos da igreja. Eles sim ficam ricos. E quantos processos existem contra essas igrejas, por pessoas que deram tudo o que tinham e depois se arrependeram? Milhares de processos. A Bíblia não ensina a teologia da prosperidade. A Bíblia ensina que você tem que ser fiel a Deus no dízimo e na oferta, e que nada vai faltar para você. E a Bíblia também ensina que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. A alguns Deus confia mais bens, porque Ele sabe que Ele pode dar. Tem uns que Ele não pode dar, porque se der, com o pouco que tem já é uma miséria, imagine se der mais. Ellen G. White, acredita nela? Sim ou não? Ela diz assim: para muitos a pobreza é uma bênção. Isso é a profetisa falando, para muitos a pobreza é uma bênção, porque se tivesse um pouquinho mais, se perderia. Não existe na Bíblia essa história de teologia da prosperidade. O que existe é que nada vai faltar para você. O teu pão será dado e as tuas águas serão certas. E Deus confere riqueza a quem Ele quer, porque Ele sabe quem é que pode administrar e quem não pode, para quem vai fazer bem e para quem não vai. Agora não me venha com essa história de que todo mundo aqui tem que prosperar, que isso não é verdade. Todo mundo tem que ficar rico, porque isso não é verdade. Outro dia eu estava em São Paulo, fui fazer um evento no sábado à noite, amanheci o domingo em São Paulo, tinha nada para fazer. Eu disse: eu vou para uma igreja, adorar a Deus hoje em alguma igreja aqui. E eu fui para uma avenida lá que tinha uma grande, que cabia 5.000. Falei: é aqui que eu vou adorar hoje. Entrei lá, 5.000 assentos, ar-condicionado central, circuito interno de TV. Eu disse: o culto hoje vai ser bom. E eu me assentei e o povo começou a chegar. Daqui a pouquinho começaram os pastores a pregar. Entraram 4 pastores, eles revezaram. Cada um pregou um pouquinho. Sabe o que eles falaram? Ah, você foi no culto também? Estava lá. Acertou. Falaram de dinheiro, de teologia da prosperidade. Quantas vezes eles abriram a Bíblia naquele culto de domingo cedo? A Bíblia nem apareceu no púlpito. Não abriram nenhuma vez. Mas falaram 40 minutos sobre dinheiro. Quando terminou o culto, eu fui um dos primeiros a sair, cruzei a avenida, e enquanto eu aguardava um colega que vinha me pegar para a programação, eu vi aquela multidão descendo aquelas escadarias daquele grande templo, e eu me lembrei de um texto de Jesus, quando ele disse assim: ovelhas que não têm pastor. Milhares de pessoas sinceras vieram à igreja para ouvir a palavra. Todas querem o céu, mas estão ali como instrumentos apenas, como objetos para se ganhar dinheiro. A Bíblia sequer foi aberta. É por isso que na igreja adventista, esse púlpito é reservado apenas para estudar esse livro. E todo culto ele tem que ser aberto. Ele tem que ser explicado. Porções dele têm que ser ensinadas, para dizer para as pessoas qual é o caminho do céu. A pessoa pode não querer seguir, mas ela tem que saber o caminho. E segue quem quer, porque você finalmente é dono da sua vontade. Você tem livre-arbítrio. Deus tem uma mensagem para esse povo que está em Babilônia.
que vai acontecer em nossos dias agora? Olha para Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto, aqui é o sexto anjo com a sexta praga. Derramou o sexto a sua taça. Aonde ele derramou a taça? Sobre o grande rio Eufrates, cujas águas o quê? A sexta praga é uma alusão ao que aconteceu com Babilônia. O rio Eufrates se seca para que caia Babilônia. Mais uma vez o rio Eufrates será secado e Babilônia vai cair. O rio Eufrates vai se secar para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Quem são os reis que vêm do nascente do sol? Cristo e seus anjos. Ele é o rei que vem do nascente do sol. Quer dizer que o rio Eufrates vai se secar. E assim como Ciro veio pelo rio Eufrates, Cristo virá também. Então Ciro é um tipo de Cristo. É por isso que Isaías diz: eu vou levantar Ciro, meu ungido. Ciro é um tipo de Cristo. A Babilônia passada é um tipo da Babilônia atual. O secamento do rio Eufrates nos fala da preparação das condições políticas e sociais para a volta de Jesus. É isso que vai acontecer. O mundo está sendo preparado, e quando o rio Eufrates estiver secado, Cristo virá com todos os seus anjos para libertar o povo de Deus do cativeiro do pecado. E agora nós iremos não para Jerusalém, nós iremos para a Nova Jerusalém, porque nós temos uma festa para celebrar ao Senhor. Amigos, aqui aparece o último convite de Deus. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, quem? Deus tem um povo em Babilônia. Deus tem um povo em Babilônia. Essa igreja acredita numa doutrina que nós chamamos sacudidura escatológica. E sabe o que prega a sacudidura escatológica? Segura no seu banco aí. Essa igreja ensina sacudidura escatológica. E o que é isso? Os fiéis de Deus que estão em Babilônia sairão de Babilônia e virão para o remanescente. Mas o joio que está no remanescente vai para a Babilônia. É isso que vai acontecer. E esse joio que vai sair do remanescente serão os piores inimigos nossos. Aqueles que um dia estiveram em nosso meio. Eles vão para a Babilônia. É esse um transe terrível, mas ele vai acontecer. Então segura no seu banco aí, para você não sair, porque o povo está vindo, os sinceros estão vindo. João 10,16, Jesus declarou: tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco, a mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O próprio Cristo está conduzindo o seu povo para fora de Babilônia. Ele os está trazendo para o seu remanescente. E se você está aqui nessa noite, se você se viu dentro de um movimento de Babilônia, é porque Deus está chamando você. É porque você é um sincero dele. É porque você é um filho, uma filha dele, que precisa conhecer a verdade para ser liberto. Eu estava alguns anos atrás na cidade Palmeira dos Índios, lá em Alagoas, e eu estava pregando nessa cidade, e eu comecei a estudar a Bíblia com uma família de pentecostais. Era a mãe, 3 filhas e um filho, 5 pessoas. Todas as terças-feiras eu ia na casa dessa família, uma família muito querida, estudar a Bíblia. Estávamos fazendo o seminário do Apocalipse. E quando eu cheguei lá para uma das últimas lições, eu acho que era a penúltima, a família disse assim: Arilton, nós não queremos mais você aqui em casa. Nós não vamos mais estudar a Bíblia com você.
E eu disse: por que não? E eles disseram: porque o nosso pastor, ele teve uma visão. Eles eram membros de uma igreja pentecostal há 10 anos. O nosso pastor teve uma visão, e nessa visão ele viu um lobo rondando a igreja, querendo devorar as ovelhas. E ele disse que esse lobo é você, e que nós não mais recebêssemos você aqui em casa. Eu perguntei para a família: mas algum dia a gente leu alguma coisa que não estivesse na Bíblia? Eles disseram: não. Algum dia eu ensinei para vocês algo que não pudesse ser visto na Bíblia? Não. Então por que não estudar? Porque o nosso pastor teve uma revelação. E eu me vi completamente impotente nessa situação. Que argumento poderia usar? O líder espiritual deles, a quem eles amavam, a quem 10 anos cuidava deles. Eu disse para a família: eu posso voltar só mais uma vez? Eu venho terça-feira que vem, depois prometo não voltar mais. E eles concordaram. Eu chamei alguns amigos, coloquei-os a par da situação e convidei-os para que nós orássemos por essa família. E nós oramos uma semana. Na terça-feira seguinte eu voltei à casa da família. E quando eu cheguei lá, eles estavam prontos para me receber. E a filha mais velha da casa, a Rejane, disse assim: Arilton, quem teve agora uma visão fui eu. Eu tive um sonho, e eu queria contar para você interpretar para a gente. Eu disse: eu não sei interpretar sonho, mas se foi Deus quem deu o sonho, certamente você já sabe o significado. O que você sonhou? E ela disse: eu sonhei com um cavalo branco. Eu e minha família estávamos reunidos e em nossa direção vinha um cavalo branco. A gente havia estudado os 4 cavaleiros de Apocalipse com eles. E ela disse assim: só que montado no cavalo estava você. Você estava sentado no cavalo. E do lado da minha família apareceu um anjo e disse para nós assim: esse rapaz tem a verdade. Ele tem a verdade. E é por isso que todos nós queremos ser batizados na sua igreja. Nós queremos. E eles foram. Anos depois eu encontrei essa família. Agora essa garota mais velha já tinha 2 filhas, firmes no Senhor, porque foram alcançados pela graça e pela verdade de Jesus. Deus tem um povo em Babilônia, e Ele está chamando esse povo para se unir ao remanescente. Nós vamos ter uma música agora, e enquanto ouvimos essa música, eu queria que você pensasse: será que eu estou em Babilônia? Será que os laços de Babilônia estão tentando me prender? Será que existem coisas que eu estou praticando na minha vida religiosa que a Bíblia não ensina? Será que existem pecados em minha vida que me atrelam, que me prendem à Babilônia? Pois nessa noite é uma noite de libertação. Quero convidar você a se desvencilhar dos laços de Babilônia e entregar o seu coração a Jesus. Enquanto ouvimos essa canção, se você quiser consagrar a sua vida a Deus, se você quiser mais uma vez entregar o seu coração a Jesus, se você quiser fazer um compromisso de se desvencilhar dos laços de Babilônia, você pode ficar em pé enquanto ela cantar e fazer a sua